O arraigo familiar, ele foi feito para regularizar ou dar uma autorização de residência para aquelas pessoas, por exemplo, tem aí um pai ou uma mãe que é originariamente espanhol, ou você é pai ou mãe de uma criança menor de idade, essa criança ela é espanhola, tá? De origem. É muito comum solicitar arraigo familiar, e aqui eu trouxe para você uma resolução. Ele estava aqui com a esposa engravidou aqui, os dois em situação irregular, e o bebê nasceu aqui na Espanha, tá? Então, o que a gente fez? A gente nacionalizou a essa criança espanhola e depois a gente pediu o arraigo familiar para os pais. Foi um meio para regularizar esses pais que tinham uma situação irregular e aí ter aí uma autorização de residência e trabalho. Isso aí, a documentação para o arraigo familiar, por exemplo, nesse caso que é pai ou mãe, que é filho de um menor espanhol, é simples, porque é os antecedentes penais do Brasil, desses pais, o certidão de nascimento dizendo que o filho é espanhol, e formulário, passaporte em vigor, a taxa. Meu objetivo aqui com vocês não é dar documento por documento, até porque muitas vezes a lista de documentos vai variar de acordo com a circunstância do caso, a circunstância pessoal. A minha missão aqui, quando eu venho falar com vocês, a minha missão aqui é passar para você informação, comunicar para vocês que o que vocês têm direito, o que vocês podem fazer para se regularizar, tá? O importante é saber que vocês têm o direito de solicitar um arraigo, uma autorização de residência e trabalho por arraigo familiar, por arraigo social, tá? Isso é a minha missão, né? Que vocês sejam conscientes que o que eu tô falando para vocês encaixa certinho com a circunstância pessoal de vocês, né? É referente ao direito, a ter direito. Já a documentação, isso é um segundo plano, tá bom? Voltando ao arraigo familiar, houve uma mudança e eu vou ler para vocês, tá? Quando se trata de cônjuge ou união estável demonstrada com um cidadão espanhol, tem direito a fazer o arraigo. Por exemplo, se o cônjuge adquiriu a nacionalidade espanhola, ou você tem aí um companheiro, uma companheira que vocês formalizaram essa união estável. Então, vocês têm sim a possibilidade de solicitar o arraigo familiar. Sempre lembrando, não crie situações que não são verdadeiras para tentar uma autorização de residência, tá? Não vale a pena. Busque um profissional que lhe oriente, eu estou à disposição, que lhe possa orientar e buscar uma autorização de residência, uma forma de regularizar você, mas que seja dentro da lei, tá? Dentro da lei. Eu entendo que muitas vezes bate o desespero. E por exemplo, nesse arraigo familiar acontece muito das pessoas simularem matrimônio, simularem uma união estável, sem efetivamente existir essa situação. Não façam isso. Não façam isso, não vale a pena. Vocês podem entrar num problema muito, muito grave. Entre em contato com um profissional, tá? Para que eles possam ver o seu caso, parar aí. Como, por exemplo, eu nas minhas consultas, eu estou aí com vocês 40 minutos, escutando, perguntando e buscando autorização que você possa cumprir com os requisitos, tá bom? E a Espanha, juridicamente, ela tem muitas possibilidades, tá bom? E na pior hipótese, existe um artigo na lei que diz que quando você não se enquadrar em nenhum tipo de autorização, existe esse caminho para fazer, que é um artigo que é uma possibilidade que a lei dá, tá certo? Então, sempre dentro da legalidade, porque não vale a pena a gente fazer as coisas errado, tá bom? E se você quer fazer as coisas errado, nem entre em contato comigo, porque eu não comparto dessa filosofia. Olha, eu estudo horas para até encontrar uma autorização de residência para vocês, ou se não, a gente trabalhar meses para que você cumpra com os requisitos, mas sempre dentro da legalidade,
tá bom? Então vamos lá. Aquelas pessoas que são casadas com um espanhol, aquelas pessoas que têm uma união estável, formal com o espanhol, aquelas pessoas que, por exemplo, não têm nem união estável, nem está casada, porém tem um filho em comum, também se pode solicitar esse arraigo familiar. E quem tem nacionalidade espanhola e tem pai, se tem ascendente, pai ou mãe, maior de 65 anos ou menor de 65 anos, que seja dependente economicamente de vocês, também tem direito a solicitar essa autorização de residência por arraigo familiar. Outra possibilidade também são os filhos menores de idade, de 21 anos, ou maiores de 21 anos, desde que se prove, que se demonstre que existe uma dependência econômica com esse pai ou essa mãe espanhola, também é possível solicitar uma autorização de residência por arraigo familiar. Então, como vocês estão vendo aí, existem muitas possibilidades. E aqui, o último ponto que eu iniciei falando sobre o arraigo familiar, quando se trata de filho de pai ou mãe, que esse filho seja espanhol. Ou também quando se trate de filhos de pai ou mãe que tenha sido originariamente espanhol. Mas agora, com a lei da memória democrática, nesse caso, já se pode pedir a nacionalidade direto, né? Esse artigo aqui, eu usei muito ele, muito, quando você tem um pai ou uma mãe tivesse sido originariamente espanhol, a gente usava muito ele quando a gente pedia uma autorização de residência para essa pessoa via Espanha morar 1 ano e aí poder solicitar a nacionalidade espanhola. Porém, nos dias atuais, né, a gente está em junho de 2023, a lei da memória democrática está em vigor. Não sabemos até quando, né? Depende de questões políticas, das eleições de final de julho, mas atualmente se pode solicitar, já não se precisaria usar esse arraigo familiar para solicitar autorização de residência, porque pode solicitar, através da Lei de Memória Democrática, diretamente a nacionalidade no país de origem, no Brasil, ou seja, não tem que vir para cá. E os que estiverem aqui, também pode solicitar por aqui pelo Registro Civil.